Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Apenas esse versículo. Amém? Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vou repetir de novo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus bendito, Deus amado, Pai santo, glorioso, te agradecemos por esse momento, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que abençoe, ó Pai, nesta hora. Venhas, ó Deus, falar aos nossos corações, nos alimentar, ó Pai, nos fortalecer e nos instruir, para que possamos, ó Pai, verdadeiramente triunfar nesses dias tão difíceis. Manifeste o teu favor, visita a tua igreja. Sabemos que não somos merecedores, mas por tua graça e misericórdia, te pedimos mais uma vez que tu fales aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que se assentem. Outro dia estávamos comentando e eu estava observando uma coisa que quem tem mais um pouquinho de tempo na igreja deve ter observado. Por que hoje a gente não vê tantas pessoas serem batizadas com o Espírito Santo como antigamente? Por que hoje em dia a gente não vê? Porque eu nasci vendo isso. E às vezes, alguns movimentos que se dizem ser do Espírito Santo não têm as marcas do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, por que a igreja passou por esse resfriamento? Porque o fato é que o que se dizem hoje que é avivamento, e não é, se houvesse mesmo, para começar que o Brasil não estaria assim. Porque todas as vezes que uma nação buscou ao Senhor com profundidade, ela verdadeiramente passou por um avivamento, e isso, de todas as formas, incidiu sobre toda a nação. Uma prova muito clara disso é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela foi visitada por um avivamento tão grande que um país que veio da guerra em algo em torno de 20 anos, mais ou menos, ela se tornou hoje o nível de desenvolvimento que é a Coreia do Sul. E uma das coisas que eles primaram foi pela palavra e pela oração. Muita oração, jejum e palavra. Então, se olharmos para o Brasil especificamente, nós vemos que existe muita coisa se falando de avivamento e não é. Porque se houvesse o avivamento que algumas pessoas pensam que há, se tudo que se dizem que é Deus fosse, não se veria tantos e tantos escândalos no meio do povo de Deus que se vê nas mídias sociais. Se houvesse realmente uma visitação e um avivamento no Brasil, não haveria tanta desigualdade social. Tantos cristãos morando em mansões e tantos crentes, às vezes, não tendo nem o que comer. Principalmente no Nordeste do nosso país. Não haveria tantos líderes milionários vendo irmãos que precisam. Uma das grandes marcas do avivamento, irmãos, isso está em Atos dos Apóstolos, é que diz assim: era a alma e o coração do povo, e não havia necessitado algum. Uma das marcas do avivamento é o amor. Quem ama não consegue ser feliz sozinho. Quem ama não consegue dormir tranquilo
sabendo que ele tem 1 milhão na conta, e seu irmão, comprado com o sangue de Jesus, talvez não vai fazer a refeição da noite. Não consegue, irmão. O fato é esse, não consegue. E hoje, Deus me deu que eu falasse um pouco sobre isso. Alguns inimigos do avivamento. Algumas coisas que impedem o avivamento. Uma das coisas que impedem o avivamento, que atrapalham o avivamento. Primeiro, é que muitos procuram a Deus de forma errada. Procuram com os olhos, quando deveriam procurar com os ouvidos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a ovelha conhece o que do pastor? A voz. A voz do pastor. E muitas pessoas, às vezes, andam muito atrás de coisas aparentes. E se esquece que o próprio Jesus falou que nos últimos dias apareceriam falsos mestres, que fariam tão grandes sinais e prodígios, que se possível fosse, enganariam os escolhidos. Um dos motivos pelos quais o avivamento não vem, é justamente as pessoas procurarem da forma errada. Elias estava naquele lugar, lembra? E passou um terremoto, saraiva, chuva de pedra, e Deus não estava em nada daquilo. Estava numa voz mansa e suave. Um dos motivos pelos quais as pessoas, elas não experimentam o avivamento, é porque a igreja se distanciou e muito da palavra. Muito. E diante desse versículo que nós lemos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Uma das formas de nós guardarmos o nosso coração é o que, igreja? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconder a palavra. Irmãos, alguém que tem a palavra no coração, ele vai crer que Deus está num lugar onde existe todo tipo de vislumbre de avivamento, mas falta o amor. Alguém acreditaria que num lugar que tem todo tipo de vislumbre da presença de Deus, mas falta a glorificação de Jesus? E como que Deus é glorificado, amados? Quando nós demos a devida adoração a Jesus. Como? Através da palavra. E quando a palavra ela não tem a preeminência em algum lugar, se fazem extremas confusões. Se acreditam que ser Deus em coisas que não é. E outro dia eu fiquei triste de ver alguém acreditando num segmento religioso, que eu nem me lembro o nome, nem falaria se eu lembrasse. E aí eu fui dar uma olhadinha naquilo que se dizia que era Deus. E eu vi um total desprezo a Jesus naquele segmento. Primeiro, que tudo que se dava maior importância era as revelações. Quem não quer ouvir uma revelação de vitória? Quem não gosta, né? Pois é. Multidões. Durante toda a ministração daquele lugar, só se via, o Deus ali, ele só falava palavras de bênção. Parece que ali, irmão, estava todo mundo. Eu fiquei, acho que eu não consegui nem entrar numa igreja daquela, porque eu acho que o nível daquele pessoal lá deve ser top da santidade, porque o Deus ali, em momento algum, ele falou: olha, não falou de nenhum tipo de conserto, só que Deus vai te exaltar, que hoje é o dia da tua vitória, o tempo todo só isso. E a palavra, quando alguém esconde a palavra no coração, ele entende quando Deus opera.
Irmãos, onde Deus está, é onde o Espírito Santo está. E a melhor forma de se perceber quando o Espírito Santo está agindo num lugar, que ele vai fazer uma coisa fundamental: ele sempre vai glorificar a Jesus. Jesus, antes de ele ir embora, ele dando as últimas instruções, ele falou assim: olha, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quando ele vier, primeira coisa, ele vai lembrar vocês de tudo. Por isso que nós temos a Bíblia, que a Bíblia não foi escrita simultaneamente quando Jesus falava. O Espírito Santo lembrou, ele escreveu a Bíblia. Agora, outra coisa que ele ia fazer, sabe qual é outra coisa? Jesus disse assim: o Espírito Santo, ele me glorificará. Como é que o Espírito Santo glorifica a Jesus? Quando alguém deixa a palavra em destaque. Então, um dos motivos pelos quais o avivamento não tem acontecido é não amarmos a palavra, não guardarmos a palavra, não estudarmos a palavra. E o motivo pelo qual, um dos motivos pelos quais se percebe que pessoas não guardam a palavra é eles acharem que Deus está em coisas que não está. Eles creem que Deus está em coisas que não está. Faz lembrar muito aquela história de Micaías e os profetas. Quando Micaías chega para profetizar lá, algo interessante que se destacou ali. Micaías entrega a profecia e aqueles quase 400 profetas falam dessa forma para Micaías: Micaías, por onde passou o Espírito do Senhor de nós para falar a voz? Porque eles achavam que estavam sendo usados pelo Espírito Santo. Como pode, irmão? E a falta de conhecer a palavra faz com que as pessoas aceitem isso. Creiam que se há uma revelação, ou então falam assim: não, eu vou ficar lá naquele lugar porque eu recebi muitas bênçãos lá. Irmão, então Jesus para você que é o supermercado, dá vontade de falar para a pessoa: minha amiga, se você quisesse ir numa feitiçaria, você também receberia bênção lá, sabia? Meu filho falou que tem uma amiga que ela foi num negócio aí numa casa onde se invoca encosto aí. Ela chorou falando pro meu filho que recebeu um monte de bênção lá. Bênção por bênção lá também tem. Então, algumas pessoas que não conhecem a palavra, ele vê em Jesus como se ele fosse um supermercado de bênção. Uns vão lá para arrumar um casamento, outros vão lá para um trabalho, outro, e por aí vai. O motivo, a prova que Deus está naquele lugar é porque eu recebi muitas bênçãos. Não, irmãos, isso não é prova que Deus está no lugar. A prova que Deus está no lugar é quando Jesus é respeitado, é adorado, é reconhecido. Quando o culto não é para o homem, o culto é para Deus. E existem cultos que o centro da atração do culto é a celebridade que vai vir, né? É o pastor famoso que vai vir, ou o cantor famoso que vai vir, ou o homem que revela até o CPF. Um dos motivos que tem atrapalhado o avivamento no Brasil está aqui: guardar o coração. E a forma de guardar o coração, de blindar que palavras de heresias entrem no nosso coração, é conhecer a palavra. É conhecer a palavra. É não acreditar que tudo que reluz é ouro. Ah, mas eu fui lá, os louvores eram tão bonitos que eu até chorei. Meu amigo, se você for num show do cantor do mundo aí, você chora também. Até se arrepia. Então, um dos motivos de que o avivamento não tenha acontecido no Brasil é a falta de amor à palavra. E o interessante é que isso se encaixa direitinho naquela palavra que diz: curam a ferida do meu povo
dizendo paz, paz, quando não há paz. E o pior é que algumas pessoas desse meio, às vezes, saem do Evangelho e ficam desacreditadas no Evangelho. Sabe por quê? Ah, não quero saber de Jesus não, que eu fui lá no lugar, entregaram uma profecia para mim, e eu criei e não aconteceu. A pergunta é, foi Deus que falou mesmo? Porque é só palavra de vitória. Ninguém quer ser chamado a atenção. Ninguém quer ser confrontado. A outra coisa que simboliza guardar o coração é porque tudo que Deus quer fazer está no nosso coração. E às vezes existem sentimentos no nosso coração que impedem que Deus venha atuar no nosso coração. Às vezes pode ser uma mágoa. Pessoas que convivem com a mágoa e não têm coragem nem de chegar para o irmão e falar com o irmão ou com a irmã que está magoado com ela e resolver. Ou de orar a Deus, Senhor, me dá a graça, ser sincero para o Senhor. Coração limpo. Olha o que a palavra de Deus diz: quem subirá, Senhor, no seu monte santo? É aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O que é ser puro de coração? É não deixar que a mágoa se aloje no nosso coração. Porque todas as vezes que a mágoa se aloja no nosso coração, as nossas mãos ficam sujas de sangue. Como assim? Irmão, não é impossível que quando uma mágoa está no nosso coração, que a gente fica lá assim, tomara que aquela pessoa se dê bem. Fica? Claro que não, né? Não tem como, né? Quando a mágoa está no nosso coração, a gente até tem uma revelação assim, eu acho que o fulano vai bater com o carro, acho que eu sonhei. Rapaz, não sonhei que o fulano bateu com o carro? Sonhou nada, você estava pensando, você estava querendo que ele batesse com o carro mesmo. Aí você teve essa revelação. Ei, irmãos, lidamos com Deus como se achasse que ele tivesse assim, ó, não estou nem vendo o teu coração, não, irmãos, eu não estou vendo, você não está vendo o meu coração, mas para Deus, olha que a palavra de Deus diz, todas as coisas estão nuas e patentes com aquele com quem temos de tratar. Lidamos com Deus como se ele não enxergasse o nosso coração. Guardar o coração é importante, é entender que se tiver uma mágoa alojada no nosso coração, ele não pode agir. Segunda coisa que atrapalha o avivamento é a soberba. Tem gente que acha que Deus é obrigado a agir na vida dele porque ele orou muito, ele jejuou, ele comprou a bênção. Porque é o que vendem por aí. Não, irmãos? Você não ora e nem jejua porque você quer. E às vezes a soberba, não. Agora, ou porque colocou um dinheiro no altar. Eu coloquei o dinheiro no altar, Deus é obrigado a agir. A soberba no nosso coração. Irmão, não recebemos nada pelo nosso merecimento. É graça. É favor imerecido. E quando nós chegamos na presença do Senhor dessa forma, nós não estamos quebrantados. A palavra de Deus diz que um coração contrito, um espírito quebrantado, Deus não despreza. A outra coisa que atrapalha que vem o avivamento, muita gente é assim. Muita gente crê que Jesus perdoou os seus pecados, mas lá no fundinho, ela nunca se livrou da acusação do inimigo. E Deus não pode operar no coração aonde a pessoa ainda se acha culpada daquilo que Deus já perdoou. E como faz para isso acontecer? Não existe um botão para apertar, é só através da palavra. À medida que a palavra ela vai entrando no nosso coração, ela vai te fazendo você não saber. Uma coisa, irmão, você saber que Jesus perdoou os nossos pecados e lançou do mar do esquecimento.
Outra coisa é você sentir esse perdão. E algumas pessoas se aproximam de Deus com o coração não quebrantado, com o coração travado, bloqueado, porque lá no fundo ela carrega, ou ele carrega, erros do passado, que foram erros, só que Jesus já perdoou. Ele pagou o preço por isso. E dos nossos pecados, Ele não lembra mais. Pasme, há pessoas assim, irmãos. Ele não consegue sentir o perdão de Deus. Olha o que fala em Romanos: quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. A outra coisa, esta é uma das mais importantes, que atrapalha o avivamento. E por que hoje não se vê tanto batismo com o Espírito Santo como se via antigamente? E muita gente não percebeu. Quem está nascendo agora não percebe isso. Porque eu estava falando com o Senhor por esses dias passados. Por que obrigado, Raimundo. Por que mudou tanto? Eu falava: Senhor, ninguém me contou isso. Ninguém me contou, Senhor. Eu não ouvi falar disso. Eu vivi isso. Eu vivi isso da minha infância, irmão. De entrar numa igrejinha de telha, de tanta glória, de tanta presença. Ninguém me falou isso. Ninguém me contou de ver coisas que eu não vejo mais hoje. Irmãos que se amavam. Amor entre os irmãos igual eu não vejo mais hoje. Eu falava: Senhor, por quê? Ninguém me contou isso, Senhor. Eu vi isso. Por que hoje em dia as pessoas não são mais batizadas com o Espírito Santo como antigamente? Eu não vi isso no filme. Eu vivi isso. E se o Evangelho não fosse isso, eu não estaria no Evangelho, eu não pregaria o Evangelho se eu não tivesse visto isso com os meus olhos. Era apenas uma igrejinha de telha. Os bancos eram 2 varetas apenas. Mas a glória de Deus estava ali. Por que, Senhor? Que não se vê mais como antigamente. E além dessas coisas, Deus me falou uma das principais coisas que tem impedido que hoje o Espírito Santo venha trabalhar nos corações. E o nome disso são chamados de redes sociais, mídias sociais. Eu estava pesquisando sobre um outro assunto, mas acabei chegando nesse. As pessoas hoje em dia, elas têm algo que faltava no passado. Imagina alguém com fome. Agora imagina alguém comendo até quase vomitar, não aguentar mais. Sabe? Acontece tudo quando a gente é criança, né? Eu me lembro quando era Natal, quando eu era criança, às vezes eu comia tanto que parecia que eu ia sair tudo para fora, porque no Natal a gente comia muito, né? Tinha muita besteira. É mais ou menos assim a comparação. No passado, tinha poucas informações. E no presente, hoje, nós temos excesso de informação. Hoje nós vemos pessoas que o seu coração... Quando a Bíblia fala de coração, amados, não é esse coração aqui. É a mente, tá? Vale a pena informar.
Um dos maiores inimigos é porque hoje as pessoas não guardam o seu coração, não preparam o seu coração para buscar a Deus. E eu parei no vídeo, e eu queria sair daquele vídeo, porque aquele vídeo era de um homem que falava contra o Evangelho, claramente, ele falava contra a Bíblia claramente. Só que eu estava pesquisando um outro assunto, eu estava pesquisando sobre PNL, e eu não conseguia sair do vídeo. Claro que no início ele teve até o cara tinha até uma pinta de alguém, eu pensei até que fosse realmente até um pastor falando sobre aquilo, que estava de paletó, um senhor com cabelos brancos que nem eu, e ele falando contra o Evangelho, e Deus não me deixava sair daquele vídeo. Mas Deus tinha um plano que eu ficasse naquele vídeo. Porque o que ele iria falar ali, se um pastor falasse, alguém diz, esse é um pastor inventando historinha, mas não era ciência. Muitas pessoas não sabem, irmãos, mas nós temos uma memória de longo prazo, uma memória de médio prazo e uma memória de curto prazo. No passado, as pessoas conseguiam fazer conta de cabeça. Hoje tem jovem que não consegue fazer conta de cabeça. No passado, as pessoas não tinham depressão e ansiedade. E hoje as pessoas têm muito. Por que que é assim? Porque o que não tínhamos no passado, que fazia falta, que era informação, hoje nós temos excesso de informação. Excesso. Eu vi uma palestra daquele psicólogo Augusto Cury, ele dizendo, mais ou menos assim, que no passado, que hoje, uma criança de 10 anos tem mais informação do que o imperador de Roma. Você consegue entender o porquê que o coração das pessoas estão ficando extremamente cheio e não sobra lugar para a palavra? Um dos motivos é esse: excesso de informação. E nessa memória de longo prazo, médio prazo e curto prazo, quando nossa memória de longo prazo ela fica saturada, porque apesar de não usarmos todo o nosso cérebro tem algo como um HD de computador, e quando fica cheio demais dá problema. Por exemplo, por que as pessoas mais idosas esquecem? Vendo um médico falar, um dos motivos que faz um idoso esquecer não é que a mente dele está bugando, não. É porque ele tem tanta informação que o cérebro, ele meio que protege. É como se fosse um desligamento para não saturar o cérebro. É por isso que às vezes o idoso esquece. A salvo uma patologia, é claro. Nada é de maneira linear, né? Só uma coisa. E por que o Espírito Santo não consegue ter muito espaço no coração das pessoas? Hoje, a maioria das pessoas estão com a sua memória de longo prazo saturadas. Um dos motivos. Como que a nossa memória de longo prazo, o que preenche a nossa memória de longo prazo e faz com que nós não conseguimos ter espaço para se cumprir na nossa vida aquilo que está na palavra de Deus? Pensai nas coisas que são de cima. Pois será como uma árvore plantada, e na sua lei medita de dia e de noite. Simples. Memória de longo prazo extremamente cheia. E o que enche a nossa memória de longo prazo? 1. Cenas eróticas. 2. Cenas de violência. Que mais nós vemos nas mídias sociais, cenas de violência e cenas obscenas. Isso vai entrando na mente da pessoa e vai grudando e vai agarrando. E excesso disso. Então eu já dou um conselho. Se você que está me assistindo tem problema com depressão, síndrome do pânico, e já tentou de todas as formas, não se livrou, tenta dessa forma. Fica uma semana só longe das mídias sociais, lendo a palavra,
e se possível jejuando quando puder, e dê uma olhadinha o que vai acontecer com você. Isso é ciência, irmãos. Isso é ciência, isso é comprovado pela ciência. Hoje, as pessoas estão com a sua memória de longo prazo extremamente cheias. Só que o trabalho do diabo é perfeito. Assistindo esse homem falando sobre a nossa memória, esse homem começou a entregar o ouro. E não tinha como não ser entregar o ouro, porque o cara, ele não era cristão. Ele era um ateu, de marca pior, né? Não posso nem falar melhor. Não existe uma legislação para coibir, mas quando você assiste alguma coisa nas mídias sociais ou na televisão, nem tudo que você assiste no consciente é tudo que você assiste no inconsciente. O que quer dizer isso? O tempo todo são lançadas nas mídias sociais e na televisão mensagens subliminares. Por isso que é tão caro o horário nobre na televisão. Por quê? Mais pessoas estarão assistindo e as mensagens subliminares, você não vê só o comercial que está passando. E por que a mensagem subliminar ela é tão importante para quem quer vender um produto? Simples. Porque aquilo que você assiste no consciente, a tua mente pode negar. Aquilo que são subliminares, que é no subconsciente, você não consegue rejeitar. Por isso que o horário nobre é tão caro, porque nesse horário, eles bombardeiam a sua mente com aquilo que eles querem vender para você. Aí, Deus me alertou para uma coisa. Se eles usam a mensagem subliminar para fazer você comprar coisas, obviamente, o diabo usa as mensagens subliminares para lançar na sua mente palavras de maldição, para você não crer em Deus. Alguém duvida disso? Que o diabo vai perder essa? Se ele é astuto? Então, um dos motivos pelos quais hoje a dificuldade de Deus operar, porque muitas pessoas nem percebem o quanto tempo gasta no celular e o quanto gasta, eu não vou dizer nem com a Bíblia, irmão, em meditação. Experimente você mesmo, mesmo que você não tenha nenhum problema psicológico, fazer um pouco de distanciamento das mídias sociais por um período e fique em oração. Dê uma olhadinha no que vai acontecer com você. Um dos motivos pelos quais hoje não se vê tanto mover de Deus é porque as pessoas não conseguem mais pensar em Deus. Ela está pensando no próximo capítulo da Netflix, ela está pensando na foto que ela... Irmãos, eu fico observando, porque eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu observo alguns irmãos aqui, graças a Deus eu não vi disso, mas tem uns irmãos, amigos meus, que eu acho que ele não tem tempo nem direito para viver, porque é várias postagens, vai comer, postou, saiu, postou. Irmãos, como essa pessoa anda tanto tempo para postar? Aí postou, aí fica, deixa eu ver quantas curtidas. Não é assim, irmãos? Então, em vez de estar meditando nas coisas de Deus, ele está meditando, quanto mais curtida vai ter. Irmãos, pessoas que a sua vida fica mais exposta nas redes sociais do que em Cristo. Um dos motivos pelos quais hoje não se vê muito avivamento é porque as pessoas estão com a sua mente tomada. Irmãos, o diabo, ele é ardiloso, ele trabalha dessa forma. E eu não estou lhe informando algo que a ciência não confirma. O inimigo usa para bombardear nossa mente mensagens subliminares e formas de te prender em redes sociais. São redes que nos prendem. Eu não estou dizendo, irmãos, que seja pecado. Eu publico pregações no Facebook, quando posto no Instagram. O ponto é, se você percebe que as redes sociais estão tomando o seu tempo, tenha cuidado com isso. Se você percebe que você precisa de um aconchego maior com o Senhor, se você puder, se afaste por uma semana, porque o que acontece hoje com essa geração é
a falta disso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo que vai acontecer, amado, seja o avivamento, seja na tua vida. Não tem um ditado que fala que mente vazia é oficina do diabo, do maligno? Não tem pessoas que... Da mesma forma, uma mente extremamente cheia de coisas malignas, Deus não pode operar. E às vezes, o nosso coração está mais cheio, está muito mais cheio de coisas do mundo, e as pessoas não percebem. Você passa pela rua, você vê 3 pessoas, uma do lado da outra, cada uma olhando no seu celular. Famílias, irmãos, que as pessoas estão almoçando, comendo, está comendo e ali, não conversa com... Está desse jeito. E o mundo, a gente não pode ignorar, mas nós somos a igreja do Deus vivo. E nós precisamos entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e Ele quer operar em nossas vidas, e nós temos que preparar o nosso coração para buscar o Senhor. E um dos motivos pelos quais não acontece o avivamento é porque as redes sociais, as mídias sociais têm tido mais tempo em nossas vidas do que a palavra. E às vezes nós ouvimos mais as pregações das mídias sociais do que as pregações da nossa igreja. E às vezes até ouvimos heresias. Ouvimos pessoas que a gente não conhece a sua vida, não sabemos a sua índole. Porque contar uma historinha na internet, irmãos, é muito fácil. Agora, ter vida com Deus, ter uma vida que condiz com aquilo que Ele prega, é outra muito grande. E uma alegria que eu tenho, irmãos, ao mesmo tempo de eu ficar triste quando eu vejo essa situação, é que apesar de tudo isso, eu vejo um povo voltando para a palavra. Não é a maioria, mas eu vejo um povo voltando para a palavra. Se nós observarmos, quando o Espírito Santo veio no dia do Pentecostes, irmãos, o que havia no coração daquele povo que foi uma terra fértil para a descida do Espírito Santo? Amados, a maioria dos que estavam ali, Pedro, os apóstolos, os discípulos, eles eram judeus. Eles conheciam a Torá. Eles tinham sido ministrados por Jesus. O Espírito Santo, irmãos, ele não vem operar em nossas vidas como algo mágico. Ele vem o quê? Ele vem para cozinhar o cordeiro. Não era assim na Páscoa? Como é que era na Páscoa? Pegava um cordeiro, assava no fogo, não podia comer nada dele cru. A palavra, irmão, sem o Espírito Santo, para nos instruir, é como cordeiro cru. Então, a palavra estava no coração deles, o Espírito Santo veio e só o quê? Acendeu aquilo. Eu creio num grande avivamento sobre a terra, porque apesar de pessoas não conhecerem a palavra, eu vejo um povo voltando para a palavra. E todo avivamento que acontece com pessoas focadas na palavra, não tem meninice e não tem heresia. Então, amados, a palavra de Deus para nós é importante entendermos duas coisas: guardar o nosso coração, sermos sinceros e observarmos o quanto tempo irmãos, se tem uma coisa que vai denunciar muita gente no dia do juízo final, é isso aqui:
Muita gente vai falar que não tinha tempo para Deus. Aí, olha lá, quantas horas ele passou na rede social? Ele nem vê, é 20 minutos agora, é 20 minutos depois. Quando vai ver, ele passou 3 horas, 4 horas, 5 horas nas redes sociais. E não tinha tempo para orar. Há pessoas, eu não consigo jejuar, eu não consigo orar. Por que eu não consigo jejuar? Por que eu não consigo orar? Por que eu não consigo ler a Bíblia? Porque você está entupido de informações na sua mente que não cabe mais nada. Irmãos, nós já temos os nossos problemas normais da nossa vida. Se não enchemos a nossa mente com as coisas e tudo que está aqui, o propósito é o quê? Prender a sua atenção. Eles estudam para isso. Prender a sua atenção. Irmãos, tem crentes que nem percebem, irmãos, que eles estão mais focados em notícias da internet do que na palavra. O que vai acontecer agora? E não sei que lá mais o quê? E vai acontecer aquilo? E quem vai ser o anticristo? O cara vive nessa vibe. E o incrível é que você sabe que ele só pensa nisso, que quando ele manda vídeo para você, é só disso. Quem vai ser o anticristo? Quando vem Anon? Irmão, é só isso. Só isso. E pastores que vão para a internet e sabem que esse povo está viciado nisso, aí coloca assim, meu Deus, agora é o fim. Só clickbait para prender a sua atenção, para você ficar, oh meu Deus, onde vai ser o anticristo? E as pessoas estão comendo isso, irmãos. Estão se alimentando disso ao invés da palavra. Irmãos, eu não estou dizendo que você não possa se informar. Mas, irmãos, tem gente que é todo dia, é toda hora. Ele só pensa naquilo. Só naquilo. Irmãos, tem gente mais focado no que vai acontecer em escatologia, no final, do que em agora, irmãos. Nós estamos vivendo agora. Como está a minha vida espiritual? Percebe o perigo que é? Ninguém coloca algo na internet para nos chamar a atenção. E os títulos só são desses. Outro dia eu peguei uma listagem assim de um pastor, conhecido na internet, que eu olhei, só clickbait para puxar. Agora é o fim, agora a igreja vai ser. Meu Deus! Se você é cristão, você tem que assistir esse vídeo. Isso você tem que... Era só coisas para prender a atenção da pessoa. E não sobra tempo para a palavra. Tipo, assustando a pessoa. Então, eu estou vendo crente, irmãos, eu estou vendo crente assustado, quase em pânico, sobre o que vai vir sobre a igreja. Irmãos, não pode ser assim. O cara não consegue mais orar, mas ler a Bíblia, que ele fica o tempo todo. Uns estão querendo até ir para o meio do mato, achando que a igreja vai ser perseguida. Qual profeta que fugiu, irmão? Jeremias fugiu? Jeremias sabia tudo que ia acontecer. Deus tinha mostrado tudo para Jeremias. Jeremias sabia que Nabucodonosor ia vir e arrasar a cidade. Ia matar um monte de gente. Furar vazar os olhos de Zedequias. O que Jeremias fez? Foi para o meio do mato? Não, ficou na cidade. A prova que as pessoas não conhecem a palavra, que tem gente que está tão em pânico sobre aquilo que vai vir sobre a igreja, que está querendo ir para o meio do mato. Covarde! Que evangelho é esse, irmãos? Me fala qual o profeta que fugiu, irmãos. Nenhum. Todos ficaram. Olha Paulo, irmãos. Tudo que estava acontecendo, irmão. Se Paulo fugisse, ele não seria preso. Não, pelo contrário. Os irmãos queriam prender Paulo para ele não ser preso. Ele falou, não, eu vou lá. Os irmãos queriam prender Pedro. Que coisa, eu vou lá. Não, Pedro, não vai não, que eu vou te prender. Ele falou, eu estou disposto até a ir à morte. E foi mesmo. Olha, irmão, a vibe dos crentes de agora. Mas vai ver o que ele se alimenta. Se alimenta de clickbait, de vídeos
só dizendo o que vai acontecer. E agora vai ser uma moeda única, e agora vai ser isso. E o cara vive nisso aí, irmãos. E o coração fica extremamente entorpecido por essas coisas. Aí você vai ver, ele não assiste nem a pregação da igreja dele. Ele não... Irmão, se Deus te colocou numa igreja, irmão, entenda que as ministrações ali serão para você. Não quer dizer que na outra igreja a administração não presta, mas igrejas, irmãos, são como hospitais, certo? Então imagina bem, por que é hospital? Porque Jesus é o médico. Ele não falou que os são não precisa de médico, então a igreja é hospital. Agora imagina bem, tu está naquele hospital, aí o médico passou um antibiótico para tu tomar 3 vezes ao dia durante uma semana, ou um mês. Aí você tira ele, você desse hospital e coloca em outro. Aí lá vai te dar outro remédio. Percebe, irmãos? Isso é muito sério. E há pessoas que às vezes, irmãos, não entendem. Irmãos, se Deus te colocou em uma igreja, preste atenção nas ministrações que Deus vai colocando. Às vezes, irmãos, tem pessoas que estão mal no evangelho, espiritualmente, mas às vezes uma palavra que Deus ministrou ali para ele, ele não estaria mal. Ou às vezes até não, irmãos, às vezes não foi nem a palavra ministrada no culto agora, às vezes na hora do lanche lá, Deus usa alguém para ele, não assim, eis que te digo, não, o irmão fala na simplicidade, comentando contigo normalmente, mas ele fala uma coisa que tu fala, meu Deus, como é que esse irmão fala isso comigo e não sabia a minha vida? Já aconteceu com vocês isso? Comigo já aconteceu várias vezes. A pessoa falar uma coisa sem saber nada da minha vida, me ministrar, mas e se eu não tivesse visto indo daquele culto? Mas o que mais está fazendo isso é o inimigo pegando as pessoas desta forma. As distrações, os embaraços, irmãos. As redes sociais é uma ferramenta para evangelizar. As redes sociais, nós encontramos coisas maravilhosas. Mas, irmãos, até comida em excesso faz mal. E hoje, nós vemos um povo que está ficando alienado porque não sabe vigiar com as mídias sociais. Não sabe entender, irmãos, que o inimigo, ele ataca de todas as formas. E às vezes, ele está pegando você da mesma forma que pegou a Eva. O que tem aqui, irmãos? Olha a similaridade. O que tem aqui? Né? Conhecimento de quê? Do bem e do mal. Não é isso? Aqui ensina você a curar, ensina a fazer bomba. Não é isso que tem na internet? Pois é. Por que a Eva ela ficou encantada com a fruta? Porque conhecimento do bem e do mal. Olhou, era bonita, e o inimigo falou o que para ela? Ó, se você comer, você vai saber. E às vezes, irmãos, nós estamos querendo saber. Irmãos, se nós formos... Tem gente, irmão, que está tão viciado que tudo ele quer na internet. Tem gente, irmão, que hoje em dia, se a máquina de lavar ele estragar e não quer consertar, ele aprende na internet. Se tem que fazer uma obra em casa, ele não quer pagar o pedreiro, ele aprende na internet. Se quer cortar o cabelo, não quer pagar o barbeiro, o cabeleireiro, que ele faz na internet. E no final das contas, não sobra tempo para Deus. Irmão, o barbeiro tem que ganhar dinheiro, irmão. O cara que conserta a máquina tem que ganhar dinheiro também, irmão. O pedreiro tem que ganhar dinheiro. E você tem que ter tempo para Deus. Irmão, essa conta não fecha. Todas as vezes que você negligenciar o tempo de buscar a Deus, não, Deus sabe, eu tenho que consertar uma máquina lá e fica lá aprendendo lá. Aquilo que o cara que conserta faz assim, ó, em 2 tempos, ele fica 4 horas olhando um vídeo da internet, aí bota aquele fio ali, ai, tomei um choque, vai. Fica ali 4 horas para fazer aquilo que o cara fazia em 1 hora. E se pelas 4 horas que ele ficou tentando consertar a máquina de lavar, ele tirasse 2 para orar, Deus provia. Irmãos, ou a gente crê num Deus assim, ou então não cremos. O que a palavra fala, irmão? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o quê? Galardoador daqueles que o buscam.
Percebe, irmão, como isso é bom, mas é perigoso. Precisamos entender isso, irmão, ter cuidado com isso. Porque senão, aquilo que Deus colocou para ser bênção para nós, se torna em laço. Então, amados, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Sobre tudo aquilo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se o teu coração estiver cheio de cenas de violência, cheio de cenas que não são boas, vai impedir a atuação de Deus. O incrível, que essas cenas de violência, cenas obscenas, elas duram muito mais tempo, elas ficam na memória de longo prazo, demoram para sair, porque a nossa carne, que só tende para o mal, ela faz um link com as cenas e prende, entende? E aquela cena que ficou, eu lembro que uma vez, eu fiquei, bom, foi logo assim que eu comecei a usar isso aqui, acho que não mandaram, acho que eu encontrei, alguém falou para mim, meu Deus, irmãos, eu fiquei 3 semanas com aquele troço na cabeça, porque eu nunca podia ser médico, eu tenho pavor de sangue, essas coisas, né? Eu vi uma cena de violência, eu não vou nem falar o que eu vi, para não te assombrar, eu não quero nem lembrar, foi uma cena de uma morte de uma mulher tão horrível, que eu fiquei umas 3 ou 4 semanas com aquilo na mente, irmão, eu fiquei, meu Deus, como isso faz mal. E aquele espaço que ficou ali na minha mente, é o espaço que eu deveria colocar as coisas de Deus. Consegue entender como que Deus trabalha? É dessa forma. Então, amados, que nós possamos ser prudentes. Ouve o que a Bíblia fala, que nós devemos tapar os nossos ouvidos para não ouvir falar de sangue. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Tudo que nós vemos se armazena no nosso coração. E fala a boca, o coração está cheio. Irmãos, eu observo pessoas que ficam deprimidas todo dia. Em vez de à tarde ele botar uma pregação, um louvor, noticiário, como é que se fala, de crimes. Irmãos, isso não deve fazer parte do nosso. Por que eu vou ficar vendo na televisão o que o diabo está usando pessoas para fazer? Matou, estuprou. Isso não nos alimenta, irmãos. E a própria ciência fala que isso não faz bem. Mas só que o nosso nível é outro. É que essas cenas, essas coisas, além de nos entorpecer, elas ocupam espaço no nosso coração, que poderia estar sendo ocupado pelas coisas de Deus. E esse homem que falava essas coisas, ele falou assim, a maioria dos grandes empreendedores não assistem novela, não assistem televisão. Ele falou. Os homens mais sábios, eles não assistem. Por quê? Eles não têm tempo para isso. O que vai alimentar? Mas a curiosidade. Aí, num dia, a parte do mataram a menina e subiram com ela. Não encontraram o cara. Aí depois ele vai assistir no outro dia para saber quem é o cara que matou. Irmãos, é isso que está fazendo tardar o avivamento. É por isso que hoje nós não vemos muito batismo com o Espírito Santo. Nós não vemos o avivamento. Observe que Deus fala para a mulher de Ló e para Ló, olha, sobe as campinas, não olhe para trás. Percebe? Quando ela olha para trás, ela virou uma estátua de sal. Os nossos olhos, olha o que Jesus falou, se o teu olho for bom, o seu corpo será luminoso. Se o teu olho for mau, o seu corpo será tenebroso. E quão terríveis serão tais trevas. Agora, ouve o que fala também lá em Isaías: trazei o povo cego que tem olhos. Quem é cego como meu servo? Percebe? Nós temos que ficar cego para essas coisas, surdo para essas coisas. Pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a receita, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Que nós possamos, irmãos, vigiar, porque o inimigo, ele é ardiloso, ele está muito preocupado em parar a gente. Se nós não formos simples como as pombas e prudentes como a serpente, ele realmente vai nos enganar. Eu convido a você a orar. Vamos orar agora, vamos pedir a Deus que possamos ser sábios e vigilantes. Senhor Deus e Pai, ó Deus de Israel, o quanto, Senhor, eu almejo por esse avivamento, o quanto, ó Pai, eu almejo por ver, ó Pai, porque tudo aquilo que está em Atos dos Apóstolos, tudo aquilo que eu vi na minha infância, eu sei, Pai, que Tu não mudou. Ó Deus, que possamos dar os nossos olhos fixos, ó Pai, na Tua palavra, que possamos ser prudentes, ó Pai, ter cuidado com as mídias sociais, com as redes sociais, para que elas não venham tomar o nosso tempo. Ó Pai, quantos embaraços, quantas distrações, ó Pai, bombardeia a nossa mente para tirar a gente do foco, ó Pai. Senhor, como o inimigo tem sido ardiloso e sutil em captar a atenção das pessoas e distrair as pessoas. Ó Deus, dá-nos sabedoria, Senhor. Sabemos, ó Pai, o quão difícil é, por isso nós te pedimos que possamos, ó Pai, guardar o nosso coração, vigiar com a nossa mente, sermos prudentes, ó Pai, sermos sinceros conosco e contigo, ao perceber, ó Pai, que a internet está tomando mais tempo em nossa vida do que a Tua palavra. Ó Deus, aviva a Tua igreja, aviva, Senhor, a Tua igreja, que possamos ter mais amor, que possamos esconder a Tua palavra, que possamos verdadeiramente poder dizer: escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Que possamos verdadeiramente dizer que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e valorizarmos a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Ó Pai, a nossa alma tem sede de Ti numa terra seca. Ó Senhor, a nossa alma anseia por Ti mais do que os guardas, do que pelo romper da aurora. Ó Pai, aviva a Tua igreja, visita o Teu povo, ajunta um povo que queira verdadeiramente viver o Teu evangelho, viver a Tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém.